um estudo de psicologia integral. Os estudos da psicologia introspectiva do passado limitavam-se ao campo subjetivo. Os estudos da psicologia experimental moderna perderam-se no campo sensorial. O desenvolvimento da psicologia profunda abriu a possibilidade de uma síntese que a atual parapsicologia tenta realizar. Mas essa síntese já existe, e seu ponto nodal é o médium, ou sujeito paranormal, em cujo psiquismo se fundem as manifestações anímicas e espirituais. É o que o eminente pesquisador italiano professor Ernesto Bolzano demonstra neste volume. Dando uma resposta antecipada e definitiva a todas as questões de tipo bizantino, hoje levantadas neste terreno. A maneira do que se fez no século passado e nos princípios do atual investigadores sistemáticos ou sectários, uns e outros apegados anticientificamente a preconceitos culturais ou religiosos, procuram sustentar a natureza puramente anímica dos fenômenos paranormais. Chegam a elaborar hipóteses de tipo teatral, como a de Tyrrell sobre as aparições. Ou a de Sidre sobre as variações de personalidade do sensitivo. Com a desesperada finalidade de afastar do campo das pesquisas a evidência da natureza psicológica dos fenômenos. Bolzano refutou com lógica insuperável em vários trabalhos, mas particularmente neste volume, e em seu monumental Animismo ou Espiritismo, resultado de 40 anos de observações e estudos, essas hipóteses inviáveis. Charles Richer, no fim da vida, reconheceu que as monografias de Bolzano eram de clareza meridiana, afirmando que elas contrastam com as teorias que atravancam as ciências. Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia em 1913, faleceu em 1935. Com sua morte, a metapsíquica foi praticamente posta de lado pelos cientistas. Mas 5 anos depois, já os professores William McDougall e Joseph Banks Hine davam impulso a
parapsicologia, demonstrando que a clarividência, em 1940, estava provada em rigorosas pesquisas de laboratório. Grande número de parapsicólogos, hoje com Heine à frente, sustenta a tese de Bolzano de que estes fenômenos provam a existência no homem de algo que não se reduz ao físico. As teorias sensoriais foram novamente golpeadas pela evidência da percepção extrasensorial. Apesar disso, o velho Sidre voltou à liça para sustentar sua posição superada. E para psicólogos como Robert Amadou, Robert Tolkien e outros clérigos desprovidos de senso crítico, empenharam-se numa campanha mundial de difamação de pesquisadores e médiuns do passado, julgando o que não viram. Neste volume, Bolzano apresenta um dos seus estudos mais lúcidos e mais pertinentes na atualidade sobre a natureza dos chamados fenômenos psíquicos. Tratando das comunicações mediúnicas entre vivos, demonstra que o psiquismo independente da criatura humana é o mesmo. E age da mesma maneira nos fenômenos anímicos, ou mentais, como são hoje classificados, e nos fenômenos espíritas. Vai além, demonstrando que a simples admissão do extrasensorial prova que o psiquismo humano não pode ser reduzido às funções orgânicas. Se pudermos ter percepções e comunicar-nos sem o intermediário habitual dos sentidos físicos, é porque não somos somente materiais. Mas não é apenas a conclusão lógica que pesa na balança. Bolzano, cujo espírito científico é inegável e dos mais penetrantes, não se contentaria somente com deduções e induções. Por isso nos mostra o argumento irrefutável dos fatos em que sempre se apoia. Não se trata, pois, de um simples debate em torno de hipóteses a favor ou contra. O que temos neste livro é uma exposição de fatos, e é que somente os cegos não veem, de fatos que se repetem incessantemente por toda parte e em todos os tempos. Assim, o lançamento da primeira tradução deste livro em português é uma contribuição valiosa. E necessária ao desenvolvimento atual dos estudos da fenomenologia paranormal, particularmente no Brasil, que vem sofrendo o impacto de campanhas sistemáticas e interesseiras de desmoralização desse importante campo da investigação científica.
Muitas inteligências capazes ainda se acomodam no pressuposto ingênuo de que este é um problema de interpretação. Mas a realidade é bem outra. As interpretações constituem apenas a fumaça de camuflagem lançada pelos que não querem aceitar a evidência dos fatos. Seja por uma questão de atitude, o que é anticientífico, ou de posição dogmática, materialista ou religiosa, o que é hoje culturalmente inaceitável. O problema que este livro coloca é de ciência, e por isso mesmo os dados que apresenta são objetivos. Já é tempo de se compreender que a prevenção mental é tão danosa para o avançar do conhecimento quanto foi no passado a prevenção emocional do fideísmo religioso. Querer saber se somos mais do que simples organismo material não é menos científico, nem menos digno ou menos inteligente do que procurar saber se somos apenas organismos materiais. E por que motivos devem encarar objetivamente os fenômenos materiais e negar o direito de isenção ao estudo dos fenômenos psicológicos, no mais alto sentido da expressão? Que direito tem o cientista de afirmar a inexistência de fenômenos que tantos outros cientistas pesquisaram e cuja realidade sustentaram? Enquanto eles, os negadores, se limitam a opiniões e argumentos. A psicologia integral, que a parapsicologia atual procura atingir, é uma exigência do desenvolvimento científico dos nossos dias. Essa psicologia integral é necessária para o verdadeiro conhecimento do homem. E mais do que isso, para a compreensão da própria natureza cósmica, de que o homem é parte integrante. Todos são os que sustentam o que viram, mas os que negam o que não viram. Mas todos ainda, quando teimam em não ver, para não terem de refundir a precariedade de seus conhecimentos. Esse livro é, sobretudo, um exemplo. O grande exemplo de um positivista que, à maneira de Lombroso, do próprio Richer e atualmente de Hagen, Sowell, Price e Pratt, foi capaz de reexaminar os seus conceitos a priorísticos e reajustar a sua posição científica à realidade dos fatos. São Paulo, janeiro de 1968. Herculano Pires.